Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui, porque é tão bom, a gente estar junto, aprendendo. Eu falo que cada palestra que a gente apresenta, eu acho que é um presente para mim. É uma oportunidade em aprender, tá bom? Então, o Orlando tão lindamente já fez a abertura, Pedindo a permissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade, para darmos início à reunião dessa noite. E o nosso tema é ser integral. Nós vamos falar um pouco sobre as pegadas do nosso amado Mestre Jesus. E eu peguei como estudo o livro de Sergito Cavalcante, Ramboni, no capítulo que fala da dor amiga. E aí eu fiz essa pequena abertura ali, na carta de Tiago, que fala o seguinte: nós padecemos dores intensas, e o tempo todo. Mas Deus é benevolente, é compassivo, é misericordioso. Quando a gente fala das pegadas de Jesus, sempre a gente pensa assim: nossa, então vou sofrer. Porque a gente já vê na figura amada de Jesus um padecimento e não entende o que é libertação de verdade. Então, caminhar com Jesus, a gente vai entender aqui que não é sofrer o tempo todo, e sim aprender o tempo todo, crescer o tempo todo, se iluminar o tempo todo. E lembrar então, nessa carta, deixa eu ver se eu acendo aqui a luzinha. Vou ler para vocês aqui, irmãos, tomai como exemplo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tendes ouvidos da paciência de Jobe e tendes visto o fim do Senhor, que o Senhor é cheio de ternura e compaixão. Tiago capítulo 5, versículo de 10 a 11. Então é tão interessante quando fala assim que nós vamos ter sofrimentos os mais diversos, mas que a compaixão, a bondade de Jesus melhorou? A bondade de Jesus sempre vai nos seguir. E aí a grande questão é: então por que sofremos tanto? Sofremos porque erramos muito. E por que nós erramos? Porque somos ignorantes ainda. O sofrimento é consequência do mal. O mal é consequência da nossa ignorância. A lei divina não castiga, contenta-se em corrigir. Em Deus, justiça e misericórdia se confundem. Raboni, Sergito Cavalcante, capítulo 26, a dor amiga, página 143 a 146. Isso aqui, o seu Abílio falava tão lindamente, que Deus não condena, Deus não absorve, mas permite que cada um aprenda seu tempo. Agora vamos pensar assim: eu vou fazer um exercício. Cada um vai fechar os olhos por 1 minuto e vai respirar fundo. E vai imaginar estando diante de um lago, com uma pedra na mão. Essa pedra, ela simboliza muito das nossas ações, das nossas intenções. Quando você arremessa essa pedra, o que acontece? Entendeu? Quando a gente arremessa essa pedra no lago, o que acontece? Tem como você correr atrás da pedra? Tem como você achar essa pedra? Só que tem um detalhe: o que você vê na superfície ali da água? Aquela pedra forma ondas, não é verdade? Várias ondinhas. Não sei se a gente já fez essa brincadeira de criança, de arremessar pedras no lago. São várias ondinhas, mas só que a gente não sabe aonde essa onda vai parar. E assim é na nossa vida, as consequências de tudo que a gente faz. A gente fala uma palavra aqui, a gente não sabe onde que aquilo lá vai parar, não é mesmo? Isso acontece o tempo todo dentro da nossa casa.
é uma palavra mal falada, é um tapa na mesa, é um soco, entende? É uma intenção, é um desejo que simboliza essa pedra nesse momento, que você está aí segurando. Então, o que a gente tem que fazer? Já que a gente não sabe qual a consequência ou onde vai parar essa onda, a gente tem que pensar muito antes de fazer. Eu sempre falo assim com os pacientes, ó, imagina se você vai num banquete. Acontece muito quando a gente é chamado para uma festa, né? Aí o que acontece? Você vê uma mesa gigantesca de alimento, de tudo. Você vai sair comendo tudo? A gente pode fazer isso? Eu vou chegar e vou beber tudo que tem lá? Tudo? O que vai acontecer no outro dia? Meu organismo vai dar sinal, vou passar mal. Então sempre a gente vai enfrentar a consequência de algo que nós mesmos escolhemos. E como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que pensar muito antes de falar, de agir, de escolher. Percebe? Em tudo na vida, em tudo, uma palavra que a gente vai falar, até para um amigo, né? Que dependendo de como você fala, você perde até a amizade. Às vezes você vai brincar com a pessoa, você perdeu até a amizade com aquela pessoa. Então, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva e misericordiosa, sofre o que fez sofrer os outros, ou seja, a lei de causa e efeito. Quando eu dou um soco nessa mesa, ai, e dói, né, gente? Mesmo que seja na brincadeira. Qual que é a dor que eu sinto? É a força, não é isso? O impacto que eu dei naquela mesa, de volta para mim. Aí eu posso xingar essa mesa. Não é isso que acontece quando a gente dá uma trubincada no sofá ou numa cadeira? Não, mas que coisa, porque essa cadeira estava ali como se a cadeira tivesse culpa. Nós, não estou falando só enquanto médios, não, como ser humano, tende a culpabilizar até Deus. Entende? A gente sabe que poderia pensar, nossa, por que eu dei esse chute nessa cadeira? Por que eu não consegui contornar essa cadeira? E quantas das vezes a gente passa no mesmo lugar e dá o chute várias vezes? Funciona assim na vida, né? Às vezes a gente sofre uma vez, sofre de novo e vira um ciclo. Porque a gente não percebe que às vezes, ó, ai, é pesada a cadeira, né? Ah, nossa, bem pesada, misericordiosa. Mas vou tentar tirá-la assim mesmo. E é exatamente esse peso, esse impacto que a gente tem no nosso dia a dia, do peso das coisas acumuladas, entende? E a gente não sabe como retirar certas situações. Então a gente só repete o ciclo, repete o padrão, como se fosse um robozinho. Então por que é tão difícil seguir as pegadas de Jesus? Por que é tão complicado para nós? Primeiro, a gente tem um entendimento, que é o que foi falado anteriormente, que a gente só vai sofrer, né? Que a gente está aqui só para ser punido. E não é verdade. Quando Cristo diz que a justiça dele é distributiva, não é no sentido de que ele vai sair distribuindo pancada para todo mundo. Já pensou? Deus está lá em cima, pega um chicote e sai chicoteando todo mundo. Deixa eu distribuir chinelada para os meus meninos, porque estão precisando. Estão fazendo muita bagunça na terra. Não funciona assim. Essa justiça distributiva é no sentido de fazer com que aquele o qual dá o golpe o sofra numa determinada proporção justa, correta, para que aquela pessoa também absorva um certo conhecimento. Então a justiça ela é coercitiva, ela não é punitiva, ela é educativa. É esse o entendimento que a gente tem que ter. Ah, mas espera aí, tem um detalhe. E se Deus não estiver vendo, por exemplo, o que está acontecendo na guerra? Quantos horrores há na guerra? Quanto sofrimento há ali? Tem jeito, gente, de Deus não ver alguma coisa? Imagina assim, o seu corpo, ele é um todo contigo. Se você quebrar uma unha lá do pé, a menor que seja, você sente. Você não sente? Você está no seu corpo, assim como Deus está em tudo. Não tem como Deus não ver o que acontece. Deus não precisa correr para a direita ou para a esquerda para saber o que está acontecendo na terra, porque Deus já está lá. Deus já está aqui, Deus já está em você, Deus está em tudo, porque Deus é tudo. É a somatória de todos os átomos do universo. Percebe? Então, é óbvio que se Deus percebe toda
todas as coisas e não há equívoco, não há erro, então o sofrimento também não vai errar de endereço. Entende? Nós hoje padecemos males, que às vezes a gente até pergunta, não, mas aquela pessoa, ali na pessoa tão boazinha, por que ela sofre? Por que ela tem uma doença, né, que é incurável? Por que ela tem uma dificuldade, por exemplo, de andar? Ou por que ela tem uma família tão confusa, tão perturbada? Ela não merece. Por quê? Porque a gente não enxerga o todo. A gente não enxerga a história atrás daquele espírito. Então, hoje eu estou sofrendo, com certeza, consequências de toda a minha história para trás. E é óbvio que todas essas pessoas que estão por aí matando, praticando, hoje eles estão o quê? Semeando. Nós já estamos na colheita. Percebe? Então, quando o homem terreno não quer caminhar de braços dados com Jesus, caminha de braços dados com o quê, gente? Com a dor. Aquilo que semear o homem também colherá. Carta de apóstolo gentil aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A dor, então, não é uma punição. Antes revela-se um mecanismo da vida a serviço da própria vida. Interdependentes, o sofrimento e o amor são processos para evolução. Ao se afastar um, o outro se apresenta. A presença da dor resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Olha essa figura de desespero. É a gente, né? Muitas das vezes, né? Estamos nesse flagelo ali também, não é mesmo? Às vezes a gente está quebrado. Às vezes a gente está com correntes que a gente não aguenta mais nem carregar. Às vezes é insuportável o peso das nossas aflições. Aí a gente fala assim, não, mas por quê que a gente sofre tanto? O espírito tem que sofrer tanto. Não é possível, Arlinda. Por exemplo, meu exemplo, vou dizer. Na época, um tempo atrás, eu perdi meu pai. Vamos fazer a somatória, né, gente? Por que a pessoa vem com todo esse karma? Perdi meu emprego, a minha casa caiu no chão toda. Eu fiquei sem nada. E ainda, só para dar, como diz, colocar aquela cerejinha no bolo, eu tive uma queda gravíssima e quase morri. Eu só estou de pé porque a misericórdia de Deus, como eu falei, é tão maravilhosa. E a gente pensa assim, não é possível, não é possível mesmo uma coisa dessa. Por que que o espírito escolhe sofrer tanto? E aí você pode pensar assim, mas você tem motivo então para sofrer, para chorar? Que nada, eu só tenho motivo para me alegrar, por estar de pé todos os dias. E agradecer e ter a oportunidade de estar aqui também. Por que que o espírito escolhe então às vezes vir cego, com uma dificuldade financeira, com um problema de saúde muito sério, às vezes sem um pé? É bíblico, né? Se o seu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti, porque é preferível você perder ou estar na terra sem um dos seus membros do que o que, gente? Ser infeliz no reino dos céus. Porque tem lugar para a infelicidade eterna do espírito? Não tem. Nós caminhamos para a felicidade. Agora eu te pergunto, como eu, Arlinda, ou como qualquer espírito, por exemplo, nessa natureza aqui de sofrimento, poderia estar em paz, sabendo, por exemplo, que matou alguém, que tirou a vida de uma pessoa inocente? Entende? E a gente vê isso o tempo todo. Então o espírito, para ele não ficar na erraticidade, prolongando o próprio sofrimento, porque a consciência vai cobrar, ele prefere estar onde? Está aqui. Às vezes a gente vem, as pessoas falam de karma, quando olha para a minha vida, fala assim, nossa, que karma? Não, aprendizado puro. Misericórdia de Deus sobre mim. Hoje eu entendo cada luta, cada sofrimento. E Deus colocou na minha porta uma menina com transtorno mental. É só para poder dar mais uma pitadinha, né? Está fraca a vida, vamos dar uma pincelada a mais. E essa criança, quando ela chegou para nós, ela tinha 11 anos. Ela mordia, ela batia, ela agredia a gente mesmo. Eu tenho marcas, gente, ela quase quebrou meu pescoço.
E aí, depois de 15 anos vivendo com ela, também não é possível, Deus. Todo esse pacote, será que não errou o endereço? Não, não erra não. Eu entendi primeiro que ela era uma das pessoas que eu havia prejudicado na vida passada, ela e minha mãe. Tanto que minha mãe trata ela mais como filha do que eu. Ela nunca me deu o carinho que ela dá para essa menina. E hoje eu entendo. Porque as duas são almas afins. Eu não, eu é que realmente prejudiquei as duas. E segundo, ela vinha da rua. Ela foi agredida, ela foi violentada, ela passou fome. Ela não tinha como confiar em ninguém. E só com o tempo, depois com amor, com paciência, hoje ela é a pessoa que mais me ajuda. Quando eu machuquei, quando eu fiquei mais de ano em cima da cama, quem cuidou de mim foi ela. E eu nunca tinha, se eu pudesse falar assim, nossa meu Deus, afasta de mim esse cálice, né? Pelo amor de Deus, não quero viver isso não. Pois eu passei 15 anos da minha vida tomando dentada, sendo unhada, sendo jogado no chão. Para chegar um momento de eu dizer muito obrigada, Jesus, por ter colocado essa pessoa na minha vida. Porque nenhum parente cuidou de mim como ela cuidou. Isso é tão maravilhoso, esse sofrimento que a gente fala, olha, interdependente, sofrimento e amor são processos o quê? De evolução. Caminhar nas pegadas de Cristo não é uma tarefa fácil. Porque a gente entende a nossa vida, principalmente médio, né? Quando eu entrei no kardecismo, que eu tinha o quê? 16, 15 anos mais ou menos, quando eu vim, eu achava, não, eu vou ser kardecista, não, aquele povo sofre demais. Aquele povo tem que ser humilde, tem que abrir mão de tudo. Você está entendendo? A gente tem uma visão do kardecismo, como se o kardecismo, como se o espírito, como aquele que segue o kardecismo, fosse sempre sofrer. Que a gente não tem direito a ser feliz na terra. E hoje eu tenho uma visão contrária disso. Eu entendo verdadeiramente que a vida nunca foi uma punição. Sempre foi um estágio educativo para mim. E assim deve ser com todos nós enquanto médiuns. Estamos aqui para aprender, para sermos melhores. Mas quando que isso vai acontecer? A origem do sofrimento está naquele que padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua própria consciência. O homem depara-se então com dois caminhos, a vereda do amor e a senda da dor. A ele cabe escolher a que melhor lhe convém, pois desfruta do livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio, né, gente? Assim, se eu pudesse falar, Senhor Deus, eu não quero ter essa pessoa na minha vida, era muito fácil eu poder só falar, né? Mas infelizmente, ou felizmente, existe todo um planejamento para a gente estar aqui. Essa menina não chegou até a minha vida à toa, assim como ninguém chega na sua vida em vão. Um familiar, uma pessoa difícil, percebe? Não está ali só para ser mais um na sua vida, mas sim para te ensinar, para te trazer conhecimento. A promessa do Cristo é sempre válida. Todos os que choram serão consolados. A dor sem revolta, redime. Porque nós nos revoltamos demais, não é verdade? Ah, perdi meu pai, aí pronto. Estou em depressão durante anos. A gente não escolhe estar na depressão, mas a gente tem que escolher melhorar. Isso eu falo com os pacientes. Você tem que escolher se curar. Existe tratamento para tudo. Para todas as nossas dores. Se a gente quer seguir os passos de Jesus, porque olha quem nos carrega no colo. Diante das nossas dores. Deus sabe tudo em nós. E sente tudo em nós. Sabe da sua dor. Sabe dos seus padecimentos, do seu sofrimento, mas sabe também dos seus merecimentos. Só que o espírito encarnado, ele repercute muita dor no pensamento, não é verdade? Acontece assim, passa por uma determinada situação. Vamos supor uma pessoa que é assaltada numa determinada rua. O que acontece quando ele passa numa rua semelhante? Ele generaliza. Ele acredita que vai acontecer a mesma coisa de novo. Percebe? E aí a gente sai fazendo isso na vida. Generaliza sofrimentos para outras situações que às vezes nem vai acontecer aquilo. E assim, quando a gente perde alguém, quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por uma dor, seja ela qual for, a gente persevera naquela dor. A gente mantém aquela dor no pensamento, ao invés de aprender com ela.
e se reconstruir, se repaziguar com esse Cristo interno. Porque Jesus não está ali para te punir, que é o que foi falado na palestra tão lindamente, né? Qual o sentido que nos move na vida? Não é possível, a gente veio aqui só para apanhar, para cair, para machucar. Todos vocês são médiuns. E Cristo não está com a chibata dizendo que você vai ser eternamente punido. Você escolheu estar aqui. Você escolheu essa noite para também aprender. E é Deus que permite você estar aqui. Então, fazer dessa vida um sentido, encontrar um tema central para essa vida é muito importante. O que é o sentido? É o tema central que te move. É a busca. Porque a gente não pode ser completo o tempo todo, né? Não tem jeito, né? Você já pensou, se eu conseguisse tudo o que eu queria, pronto, agora a felicidade chegou, acabou, não tem nada mais para conquistar. Acabou. Nem tem mais sentido. Então o sentido é a própria busca. Ser incompleto não é ser vazio, como a gente acredita. Ser incompleto é estar aprendendo a cada dia uma coisa nova. E ainda bem que não somos completos. Já pensou se eu lesse todos os livros de uma vez só? Acabou. Não preciso aprender mais nada na vida, já aprendi tudo. Não é mesmo? É tão gostoso acordar e saber assim, nossa, e hoje? Vamos lá, né? O que vai ser, né? Eba, vem mais alguma coisa aí. E é isso que é o bacana, é se descobrir, é se apreciar, é entender que Cristo coloca pessoas e situações na sua vida, não para tornar pior, mas sim para fazer com que você tenha entendimento e se torne mais maduro. Então aquela perda de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que você ama, não foi em vão. É fazer valer a vida, honrar a vida que ainda está aqui, que é a sua. Entende? E que eles estariam felizes te vendo encontrar um sentido na vida. Encontrar um sentido para continuar buscando. E não se perder. É a impressão que a gente tem no mundo assim, que nós somos lenhadores, mas estamos perdidos, né? No meio da floresta. Epa. Só que nós não temos que nos confundir com essa floresta que é o mundo. E entender o que foi tão bonito falado nas últimas palestras, né? Estar no mundo é encontrar consigo mesmo. É entender que enquanto espírito você pode estar aqui ou em qualquer lugar. Mas você vai estar sempre aprendendo. É sempre uma etapa do seu desenvolvimento. Então essas pessoas que estão aí, que você fala, vão puxar meu tapete, que estão aí para te dar aquela cutucada, que estão aí, falam palavras que às vezes você não gosta, são com essas pessoas que você vai aprender mais a ter paciência, a desenvolver o amor, a desenvolver o perdão. Então você não vem também, escolhe ser médio dentro do seu planejamento, né? Porque você achou bonito ver espírito, não, gente. Ver o espírito é o mais bonito mesmo. Você escolheu ser médio para você desenvolver, para você estudar, para você ter uma busca de sentido. E essa busca ela tem que ser importante para você. Por exemplo, eu tremo toda nas palestras. Mas eu amo. É algo em mim que me move, que me dá sentido. É tão gostoso, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Eu sinto como se meu espírito estivesse crescendo naquele momento. Cada livro que eu vou lendo e folheando, aquilo é tão gostoso para mim. De repente, para outra pessoa, por exemplo, é seu Cláudio, né? Que chama. Quando ele abre a reunião, para ele aquilo ali é um sentido, é uma alegria, não é isso? Você sente assim? Né? Então cada um encontra o sentido em determinada situação. Por quê? Não tem como todo mundo tocar o mesmo instrumento. Somos todos partículas, somatória desse ser grandioso que é Deus. E Deus tem um objetivo para cada um de nós. Ir de encontro a Jesus, seguir nas pegadas do Cristo, é exatamente cumprir um objetivo que deve ser o central na nossa vida, aquilo que nos move. Porque Cristo não desenvolve habilidades em nós à toa. Percebe? Então aquele que está lá no piano, ele não desenvolve aquela arte de tocar, ou aquele que é o bailarino, também não desenvolve aquilo em vão. Assim como eu amo a enfermagem
Mas será por quê? Tem gente que detesta, tem gente que não passa longe do hospital. Mas você falar comigo assim, engenharia, estou fora. Entende? Mas para cada um, é o que move aquela pessoa. É a sua busca maior. E dentro dessa busca, eu tenho certeza que a pessoa vai executar o melhor que ela pode. Por isso eu falo com os pacientes assim, ó, se você for faxineiro, seja o melhor. Se você for engenheiro, seja o melhor que você puder. Dentro da minha área, quando eu trabalhei como técnico de enfermagem, eu trabalhava 24 horas incansáveis, eu amava. Por que era bom? Porque eu gostava daquilo, me dava sentido. Então hoje eu te pergunto, o que é que te move? O que é que te faz levantar todos os dias? Se é para seguir nas pegadas do nosso Mestre Jesus, nós sabemos que, olha, uma hora nós vamos estar no colo de Jesus, outra hora nós vamos ser o colo para alguém. O que é que nós viemos aprender com a somatória de todas as dores que sentimos, de todas as dificuldades que passamos no mundo? Mas espera, tem solução na Terra para o sofrimento? O que vocês acham? Eu arrisco dizer que sim, mas por que será? Tem uma alternativa que a gente pode escolher. Eu falei que o mal é a presença da ignorância, não é isso? Aquele que não ama, que não compreende, que não faz caridade, ainda tem que caminhar bastante. Por quê, gente? Qual a frequência, vamos pensar assim, em termos de frequência de vibração, mais alta do universo? É o amor, não é mesmo? Por que Deus vibra numa frequência tão alta que a gente nem consegue compreender, que a gente pensa assim, olha, o que é Deus? Que eu não posso ver, eu não posso tocar. Provavelmente, já que somos todos somatórios de átomos de energia, porque todos temos energia contida em nós, sim, e isso é provado até pela ciência, né? Não tem como negar mais, não é mesmo? Então, a somatória disso tudo, o que vem antes disso tudo, deve ser uma energia grandiosa, então. Mas por que eu sei que essa frequência grandiosa vibra num estágio superior, que é o amor? Porque você está aí, porque eu estou aqui. Somente algo amoroso demais poderia nos trazer a vida. Então, quanto mais eu caminho nas pegadas do Cristo, rumo a essa frequência vibratória, mais eu sinto o que mesmo? Olha, quanto mais próximo dessa luz, mais eu sinto calor, não é verdade? Quanto mais eu caminho nas pegadas do Cristo em direção ao amor, à caridade, mais eu sinto o quê? Essa presença de Deus na minha vida, a presença espiritual na minha vida. Então eu posso dizer que a solução no mundo hoje, a gente olhando para o mundo fala, ih, mas no mundo não tem jeito mais não, hein? Vai ter que vir inteligência artificial mesmo, né, gente? Para assumir aí, porque nós estamos pedindo, né? Estão pedindo já arrego. Qual que é a solução, gente? Todas as religiões já falaram, todas as palestras já falaram. Fora do amor e da caridade não há salvação. Não há salvação. Não há outro caminho mais seguro. Então, enquanto médium, você pode ir por qualquer caminho. Mas se você não escolher o amor e a caridade, pode saber que você está distanciando das pegadas de Jesus. E por que eu trouxe esse tema, já que todo mundo já falou sobre o amor, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, até porque é impossível não amar a Deus, né, gente, sobre todas as coisas. Você abriu os olhos hoje, você sabia que está aqui com toda certeza? Não tem como você afirmar nada, né? Você só afirma algo porque Deus permite. A gente só sabe que vai abrir os olhos amanhã se Deus permitir. Então não tem como não colocar Deus acima de tudo. Dê um passo, ô Jesus, permita que eu vá. Saiu de casa, ô Jesus, permita que eu retorne para o meu lar. É sempre Deus à frente. Agora, o que eu achei interessante foi isso aqui, ó. Por que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Alguém arrisca dizer? Porque a gente sempre pensa assim, olha, mas se eu dou algo para o Orlando, por exemplo, agora, ele está beneficiando com a caridade.
E eu não estou ganhando nada com isso, não. Afinal de contas, eu sou um kardecista muito humilde, tá? Não precisa me dar nada, nem muito obrigada, né? Que eu sou muito bonzinho. Gente, eu trouxe esse tema para você entender, eu já falei disso um pouco nas últimas palestras. Não há como você não receber. Você sempre recebe, entende? Você sente a presença da luz e do amor de Deus toda vez que você faz algo de bom para alguém, toda vez que você presta caridade, sim. E hoje a ciência fala disso, olha, quando pensamos ou desejamos mal ao nosso semelhante, atraímos para nós uma corrente fluídica que nos impressiona penosamente, atraindo para nós a dor e o sofrimento. Já os pensamentos de amor, compreensão e de caridade para com o próximo nos envolvem uma agradável sensação de bem-estar, de felicidade íntima. Nesses momentos, nosso cérebro, olha, sinaliza positivamente, liberando neurotransmissores, deixa eu circular aqui, que por sua vez estimulam e regulam nosso bem-estar e equilíbrio emocional. Precisa falar mais alguma coisa? É o próprio corpo, é o próprio cérebro agindo, atuando no momento em que você ajuda o outro. Olha o que acontece com o seu cérebro. Ó. A dopamina é um tipo de neurotransmissor. Ela atua no sistema de recompensa e bem-estar. A serotonina também é neurotransmissor. Regula o humor, o sono e sensações de felicidade. Ocitocina também neurotransmissor. Estimula o comportamento social, promovendo sentimentos de confiança, empatia entre os indivíduos, fortalecendo suas conexões. Não precisa dizer mais nada, né? Eu até citei na última palestra o exemplo da lâmpada e da luz. Não sei, quem estava aqui deve lembrar, né? Que a luz, ela vem de alguma fonte. E a lâmpada que está ali refletindo essa luz, se ela fica muito tempo acesa, o que acontece quando você apaga ela? Você não pode encostar nela, não é verdade? Senão ela até queima a sua mão, está muito quente. Então a impressão que a gente tem quando a gente ama o outro, quando a gente presta caridade, quando a gente dá um sorriso, ou dá um abraço, ou até um gesto, por exemplo, uma doação lá de sangue, qualquer que seja a caridade que você vai fazer, a impressão que a gente tem é assim, nossa, né, sou o máximo, não é mesmo? Eu sou o máximo porque eu estou ajudando os outros, sem saber que olha o que acontece no seu organismo, na mesma hora. Os neurotransmissores cerebrais liberam ocitocina, liberam dopamina, liberam serotonina, que enche todo o seu organismo de bem-estar, de felicidade, de vontade de fazer mais. Eu acho que a Ana até falou isso uma vez, né? Que é um ciclo vicioso, não é mesmo? Nas ações sociais. Quando você vai fazer, por exemplo, pegar uma cesta básica e doar para alguém, ou enquanto você vai lá no Novo Céu e até dar uma comidinha lá na boca dos meninos, o que acontece? Quando eu fazia isso, sentia uma coisa tão gostosa, né? Dentro da gente, a gente sabe, nossa, que sensação boa, que a gente não consegue explicar. Está explicado. É isso aqui que acontece, ó. O bem que você faz ao outro é o bem que você faz a si mesmo. Entende isso? Você não está fazendo nada demais no mundo. Você está ajudando o seu próprio progresso. Inclusive, as suas conexões neurais, isso aqui é ciência, tá, gente? Não é espiritismo, sou eu. As suas conexões neurais se fortalecem, olha lá, olha. Tem mais empatia, mais confiança, fortalece as conexões, as interações sociais. É aquela sensação que você tem, nossa, hoje está chuva, né? Ah, hoje eu não vou lá levar a cesta básica para ninguém. Ah, mas eu acho que eu vou me esforçar só mais um pouquinho, eu vou. Aí você toma a chuva, você volta até um pouco cansado. Chega em casa, toma um banho, quando você vai dormir, a sensação de paz, de alegria, de amor que te envolve, ela é tão grandiosa, é como se... Imagina assim aquela luz ali, ela recebe energia de alguma fonte. Nós recebemos energia da fonte
Qual fonte? A de Jesus, a da espiritualidade, que emana para nós o tempo todo energia, amor, luz, para que a gente possa impactar o mundo de alguma forma. E eu não estou dizendo porque você tem que ser um bom médium, porque a gente fala assim, não, mas eu estou aprendendo tanta coisa lá na casa espírita, eu sou um ótimo médium, né? Mas a gente tem que ser bom em todo lugar. Você tem que ser um bom espírito. E isso basta. Porque se você for um bom espírito, principalmente na nossa família, é onde tem mais dificuldade para a gente resolver, mais problemas, mais dores. É onde mais difícil chegar aqui, ó, nos passos de Jesus. Como que eu faço no meu dia a dia? É na força de vontade, na mudança de atitude, de pensamento, que o Espírito escolhe viver uma nova fase na vida. Sobretudo em oração verdadeira diante de Deus. A Ana falou isso, né? Como é que eu quero uma coisa nova se eu não consigo fazer nada novo? Se eu não consigo fazer diferente? Se o meu familiar está lá brigando, eu continuo brigando, discutindo com ele. Eu não entendi o que Chico Xavier falou lá da água e do silêncio, né? Coloca a água na boca e fica em silêncio. Pelo menos uma vez na vida, deixa o outro ter razão, porque é melhor que você vai ser feliz. Não é mesmo? Mas a gente não quer mudar nada. A gente quer ficar assim, né? Ó, rígido, igual um robozinho, só repetindo. Repetindo o ciclo. Ligado no automático o tempo todo. Mas você é um espírito. Você não é um robô. Você não é árvore para ficar parado. Entende? Então é hora de colocar tudo isso que você sabe em ação. Porque adianta a gente ler tanto, estudar tanto, se a gente não vai agir? Se a gente não vai fazer? Pergunte a si mesmo então, como o meu espírito gostaria de sentir e viver a partir de agora? A chave está em si mesmo, nas profundezas de seus pensamentos e intenções, no equilíbrio físico, emocional e espiritual, nessa presença do Cristo, porque Cristo nos convida o tempo todo para caminhar. Só que aí, quando Jesus nos diz para caminhar com Ele, somos exatamente aquela criancinha ali, né? A gente pensa então, ó, oba, encontrei o segredo da felicidade, do equilíbrio espiritual, nunca mais eu vou ter dor nem dificuldade. Vai acontecer isso, gente? Só porque eu consegui, né, estou indo lá no exemplo de Jesus, eu nunca mais vou perder ninguém que eu amo, vai dar tudo certo na minha vida. Não funciona assim. O que acontece é que o seu amadurecimento espiritual, o seu entendimento muda diante dos fatos da vida. Entende? Porque muitas das vezes a gente até compreende que a gente tem que perder as pessoas, só que a gente não aceita. A gente acha que tem que acontecer com todo mundo, conosco não. E vai acontecer conosco. Então a felicidade, a chave, gente, do equilíbrio, não está em superstições vãs, mas na busca de sentido através da fé, da esperança, da presença de Deus em nossas vidas. Acima de tudo, em saber caminhar com amor, seguindo os passos de Jesus. Seguir os passos, então, eu até falei isso na última palestra, se eu não me engano. A felicidade, ela não é ausência de problema. Você sempre vai ter um pepino, um problema, alguma coisa para resolver. Eu lembro uma vez que o seu Abílio, numa palestra que estava tendo, ele pegou o microfone, ele caminhou e disse assim, olha, lá fora meu mundo está desabando, mas eu estou aqui, com um sorriso, com uma palavra, com amor. Então nós temos problemas para resolver. Nós temos famílias difíceis, né, tumultuando a nossa vida aí o tempo todo. Mas eu tenho que escolher a partir de agora o que é que eu quero emanar para o mundo. Eu tenho que escolher como é que eu vou viver. Qual o sentido que eu vou dar para a minha vida. E o sentido tem que ser caminhar seguindo, olha, nos passos de Jesus. Quanto mais eu aproximo desse amor, dessa luz, mais eu sinto esse calor. Não tem jeito de ser diferente. Então que Jesus nos dê coragem para mudar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Mas nos dê também paciência. Aprender aquelas coisas das quais não depende só da gente. Porque no dia a dia não depende só da gente, tem a nossa família também. Mas acima de tudo, que o nosso mestre possa nos dar sabedoria para diferenciar uma coisa da outra.
Então, minha gente, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus, que possamos caminhar com segurança, com amor, com fé, com esperança nos passos de Jesus.